No último vídeo, você descobriu que o Brasil quase virou islâmico, que tivemos um imperador gênio que recusou ditadura e que escravizamos 12 vezes mais que os Estados Unidos. Mas isso foi só o começo. Por que a história militar do Brasil é muito mais foda do que te ensinaram? E se eu te contar que nazistas tinham planos de verdade de colonizar o sul do Brasil, que a gente mandou 25 mil soldados para a Itália beber cachaça e capturar alemães? Ou que o Brasil liderou a guerra mais sangrenta da América do Sul? A imagem do Brasil pacífico sem guerras é uma mentira. Hoje eu vou te mostrar 3 fatos da história militar brasileira que são tão épicos que parecem roteiro de filme. Prepara o psicológico, porque você vai descobrir que o Brasil não é esse país pacifista que pintam. Bora! Fato número 1. A Alemanha nazista tinha planos reais de invadir e colonizar o sul do Brasil. Não é teoria da conspiração, está documentado. Nos anos 1930, o sul do Brasil tinha centenas de milhares de imigrantes alemães. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, eram cheios de cidades alemãs, Blumenau, Pomerode, Gramado, Joinville, todas fundadas por alemães. E muitos desses imigrantes apoiavam Hitler. Tinha células nazistas operando abertamente no Brasil, festas com suásticas, escolas ensinando em alemão. O Partido Nazista Brasileiro era real. Hitler olhou para isso e pensou: que tal expandir o Terceiro Reich para a América do Sul? Documentos nazistas desclassificados mostram que a Alemanha tinha planos de apoiar uma secessão do sul do Brasil, criar um Estado alemão independente na América do Sul, usar isso como base militar contra os Ikuns-Iwa. E não era só fantasia, eles estavam investindo nisso. A Alemanha mandava professores, financiava escolas alemãs, patrocinava organizações nazistas no Sul. Vargas, presidente do Brasil na época, sabia disso. E ele jogava dos dois lados, flertava com os nazistas porque o Brasil vendia borracha e minério para a Alemanha. Mas também mantinha relações com os aliados, principalmente os Sus-Iwa. Era política de equilíbrio. Até que em 1942, submarinos alemães, U-boats, começaram a afundar navios brasileiros na costa. 5 navios afundados, mais de 600 brasileiros mortos. O Brasil não teve escolha. Em agosto de 1942, declarou guerra ao eixo: Alemanha, Itália, Japão. E aí, mandamos tropa. E que tropa! Fato número 2. O Brasil mandou 25 mil soldados para lutar na Europa, e eles foram brutos. A FEB, Força Expedicionária Brasileira, foi criada em 1943, voluntários de todo o Brasil. A maioria nunca tinha visto neve na vida, e adivinha para onde foram? Itália. Montanhas geladas dos Apeninos, inverno europeu. Combate contra veteranos alemães. Os pracinhas brasileiros chegaram na Itália em 1944, e o apelido já dizia tudo. Pracinha vem de soldado raso. Eram gente simples, muitos nem sabiam ler direito, mas eram duros. O símbolo da FEB era uma cobra fumando cachimbo. Por quê? Porque todo mundo dizia: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Pois a cobra fumou e meteu bala. A primeira grande missão, Monte Castelo, uma montanha estratégica na Itália que os aliados tentaram tomar 4 vezes e falharam. Americanos tentaram, falharam. Britânicos tentaram, falharam. Aí mandaram os brasileiros. E sabe como os pracinhas se preparavam para o frio italiano? Cachaça. Não é piada. Os soldados descobriram que uma dose de cachaça antes do combate ajudava contra o frio brutal das montanhas. Então, virou tradição. Dose de cachaça, reza rápida e bora pro combate. E em fevereiro de 1945, depois de dias de luta brutal, os brasileiros tomaram Monte Castelo. Capturaram mais de 20 mil prisioneiros alemães durante toda a campanha. 20 mil.
Alemães veteranos sendo capturados por brasileiros que nunca tinham saído do país. E tem um detalhe curioso. Muitos dos prisioneiros alemães eram descendentes de alemães que tinham imigrado para o Brasil décadas antes. Então, tinha a situação de brasileiro capturando o primo distante alemão. Quando a guerra acabou, os pracinhas voltaram para o Brasil como heróis, mas Vargas tinha medo deles. Por quê? Porque eles viram democracia na Europa, viram liberdade e voltaram questionando a ditadura de Vargas. 2 anos depois, em 1945, Vargas foi derrubado. Então, resumindo, Brasil mandou tropa beber cachaça e capturar nazistas na Itália. E quando voltaram, derrubaram o ditador brasileiro. Se isso não resume o Brasil, eu não sei o que resume. Fato número 3. O Brasil liderou a guerra mais sangrenta da América do Sul e foi brutal. Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. E foi um massacre. O Paraguai começou a guerra com aproximadamente 450 mil habitantes. Terminou com 220 mil. Desses 220 mil sobreviventes, apenas 28 mil eram homens adultos. Deixa eu repetir. De 450 mil pessoas, sobraram 28 mil homens. Foi literalmente um genocídio. A população masculina adulta do Paraguai foi dizimada. E o Brasil teve papel central nisso. A guerra começou porque o ditador paraguaio, Solano Lopes, quis expandir território e atacou primeiro. Mas a resposta da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina, Uruguai, foi desproporcional. 6 anos de guerra, batalhas brutais, cercos, fome, doenças. A Batalha de Tuiuti, em 1866, foi a maior batalha campal já travada na América do Sul. 20 mil soldados paraguaios mortos em um dia. E aqui vem a parte polêmica. Livros brasileiros pintam a Guerra do Paraguai como defesa legítima do território. Livros paraguaios chamam de massacre imperialista genocida. Quem está certo? Provavelmente os dois. E nenhum. Solano Lopes era um ditador expansionista que atacou primeiro. Mas a resposta da aliança foi desproporcional e brutal. O Brasil perdeu cerca de 50 mil soldados. O Paraguai perdeu quase sua população inteira. Depois da guerra, o Paraguai ficou destroçado. Levou décadas para se recuperar. Até hoje, é um dos países mais pobres da América do Sul. E o Brasil? Saiu como potência regional, mas com uma dívida de guerra gigantesca que ajudou a derrubar o império anos depois. Guerra nunca é simples, e história depende de quem está contando. Mas uma coisa é fato. A Guerra do Paraguai foi a mais sangrenta da história sul-americana e o Brasil liderou. 3 histórias, 3 Brasis diferentes. Um Brasil que foi alvo de colonização nazista e respondeu mandando tropa para a Europa. Um Brasil que mandou 25 mil pracinhas beber cachaça e capturar 20 mil alemães na Itália. E um Brasil que liderou a guerra mais sangrenta da América do Sul, deixando um país vizinho destroçado, herói, vilão, as duas coisas, nenhuma das duas. História não é filme da Marvel, não existe herói puro e vilão puro. O Brasil salvou a Europa do fascismo, mas também liderou um genocídio no Paraguai. O Brasil expulsou nazistas, mas teve células nazistas operando abertamente no Sul. O Brasil venceu guerras, mas pagou um preço brutal em vidas e dívidas. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal porque eu vou continuar mostrando o Brasil real, não o Brasil dos livros de escola. E comenta aí, qual dos 3 te impactou mais? Foi saber que nazistas queriam o Sul? Foi a história épica da FEB? Ou foi a bomba da Guerra do Paraguai? Comenta. Quero saber. E fica ligado porque ainda tem muito mais história brasileira para contar. O Brasil não é chato, você só não conhecia a versão real. Valeu e até o próximo.